ver e vivenciamos isso com muito amor, que foi o período comum, da qual a igreja nos convida a olhar para a vida pública de Jesus e perceber que a partir da sua vida pública nós somos convidados a realizar a mesma coisa. Por isso, dentro do tempo comum, nós estávamos sendo formados como discípulos e discípulos amados. Por isso, todas as vezes o Evangelho começa, Jesus se dirige a algumas palavras aos seus discípulos, Jesus se reúne às multidões, é para nós. Nós somos os discípulos, nós somos aquela multidão que se apertava em torno de Jesus para escutá-lo. Mas o interessante é que esta liturgia nos convida a perguntar: vale a pena entregar a nossa vida a Jesus? Vale a pena ser de Jesus e estar no caminho de seu discipulado? Porque ao longo desses dias, meus irmãos, as palavras de Jesus têm sido duro ao nosso coração. Jesus tem falado tantas coisas que nos chamam muita atenção. No último final de semana, nós escutávamos que Jesus nos comparava com os pecadores. Por isso, a liturgia do final de semana passado nos convidava a tomarmos em nossas mãos uma listinha e percebemos o que os pecadores fazem, para que assim nós possamos comparar com a nossa vida o que ainda precisa mudar. E hoje Jesus nos chama a atenção mais uma vez. É como se Jesus tocasse na nossa ferida e, se não contemplasse ainda, botasse o dedo dentro da nossa ferida para machucar ainda mais. Mas não com o intuito de fazer que nós desanimamos da caminhada, não. Mas é para nos formar como discípulos. E a liturgia nos convida a olhar sempre a pessoa do nosso irmão. Olhar a pessoa do nosso irmão sem o julgamento. Porque corremos o risco de acharmos que nós estamos certos e a pessoa do irmão está errada. Mas para corrigir o nosso irmão, para ajudar o nosso irmão, é preciso primeiro conhecer a graça. E se nós estamos sendo formados discípulos, é preciso preencher o vazio que nós sentimos muitas das vezes com a graça de Deus. Assim estaremos sendo formados como discípulos. Porque no próprio Evangelho nos chama muita atenção no início, quando Jesus usa a palavra: pode um cego criar um outro cego? Não cairão os dois no buraco? Como que eu vou poder ajudar o meu irmão se eu ainda não conheço a palavra de Deus? Como eu posso dar conselhos ao meu irmão se essa palavra ainda não causou uma conversão em meu coração? Estamos aqui reunidos em torno do altar, e é esta palavra que nos congrega e formamos um povo de Deus. Por isso a importância sempre de tomar a palavra em mãos, ler a palavra, refletir a palavra e guardar no nosso coração. E principalmente colocar a palavra em prática. Porque se nós não colocarmos esta palavra em prática, meus irmãos, é como cego criar outro. Por isso, neste período em que nós estamos sendo formados ao discipulado de Jesus, nós somos chamados a escolher o caminho. Ou eu quero seguir o caminho do verdadeiro profeta, ou eu quero seguir o caminho do falso profeta. O verdadeiro profeta nos propõe
E o caminho do falso profeta é aquele que vai te oferecer um caminho mais fácil, sem colocar essa palavra em prática. Mas é ali que a gente cai. Nós caímos porque nós somos mergulhados no pecado. Por isso, meus queridos irmãos, se nós queremos ajudar a pessoa do irmão que está próximo de nós, primeiro nós precisamos conhecer o Deus conhecer o Deus, para que assim nós possamos anunciar o Deus conhecido. Porque não dá para anunciar a sua palavra sem antes conhecer o Mestre. E quando nós falamos do Mestre, nós precisamos ir contra a lógica do mundo. O mundo vai nos formar como mestres e não como servos. E aqueles que servem nosso Senhor, aqueles que querem estar no caminho de nosso Senhor, são convidados a se colocarem como servos, como aqueles que servem, porque o Mestre temos apenas um, o próprio Cristo. Não dá para ser um discípulo de duas caras. Ou nós assumimos verdadeiramente a face da qual nosso Senhor nos convida a viver, ou nós nos revestimos de uma face falsa, que é contra os ensinamentos de Jesus. Ser de Jesus, ser discípulo de Jesus, requer de fato que nós tenhamos a nossa vida configurada a Ele. Não dá para servir a dois senhores. E nosso Senhor é muito claro no Evangelho, nesta liturgia. Nós só iremos conhecer a pessoa do nosso irmão a partir de suas atitudes, a partir daquilo que o seu coração está cheio. Se nós procurarmos preencher o nosso coração com as coisas de Deus, iremos só dar frutos bons. Agora, se não preenchermos o nosso coração com as coisas de Deus, dificilmente nós iremos anunciar as coisas de Deus. Tenhamos esta certeza, meus irmãos. Não queremos ser como números caiados. Por fora ele é lindo, mas por dentro é cheio de podridão. É isso que Jesus falava dos fariseus. Não queremos ser como os fariseus. Por fora relatório, mas por dentro podridão. Queremos ser verdadeiros discípulos, aqueles que servem nosso Senhor, e trazendo aquilo que o nosso coração está cheio de Deus, possamos assim de fato ajudar a pessoa do nosso irmão. E só iremos conseguir preencher este vazio, e só iremos conseguir dar bons frutos quando nós de fato tivermos uma vida íntima com o Senhor. E esta vida íntima nós conseguimos na nossa vida de oração.